Bom dia, que a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo esteja aí com você no seu lar, no meio da sua família, no seu trabalho, onde quer que você esteja, que o amor de Jesus esteja aí com você. E nós pedimos a Deus que nós tenhamos uma quarta-feira abençoada, no centro da vontade dele. E estamos aqui mais um dia nesse propósito maravilhoso que é o nosso devocional diário para meditação da palavra do Senhor, para trazer edificação para a nossa vida. Nós estamos aqui hoje no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, onde nós encerramos ali no capítulo 7 o Sermão do Monte, que se iniciou na sexta-feira, onde a gente leu o capítulo 5, na segunda e na terça a gente leu o 6 e o 7, e hoje aqui vai dizer que Jesus descendo do monte, então aqui finalizou o Sermão do Monte e vai dar sequência nesses relatos que Mateus traz para nós através do seu Evangelho. Então vamos ler aqui a partir do versículo 1. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Quero fazer aqui uma reflexão já desse primeiro versículo até o 4, para que a gente possa entender um pouquinho esse contexto. Naquela época existiam as lepras, que são enfermidades que não tinham cura e nem tratamento. O que acontecia? Quando uma pessoa era diagnosticada com uma lepra, ela era enviada a viver de uma maneira isolada da sociedade, num lugar mais distante, com os outros que estavam com lepra, para duas questões: ou para morrer ali, ou se a lepra fosse saindo do corpo e ele fosse curado, ele deveria ir até o sacerdote daquela cidade, apresentar-se para ele, e o sacerdote tinha todo um ritual, um processo, ali ilustrado no Velho Testamento. Aqui traz até uma referência ali de Levítico, onde o sacerdote tinha um jeito para examinar, para perceber se realmente a pele daquele homem havia sido purificado, havia sido limpo da lepra. E assim ele oferecia um sacrifício ao Senhor através daquele ritual onde oferecia um animal para ser sacrificado como uma oferta por aquele leproso. E assim, então, o sacerdote poderia falar para ele: não, realmente, depois de alguns dias de purificação, agora você pode ser restaurada a sua vida diante da sociedade. Então, aqui vai dizer que um leproso se aproxima de Jesus. Naquela época, a tendência é que as pessoas se afastassem dos leprosos, não chegassem nem perto, não quisessem ter eles perto, porque a lepra contaminava as outras pessoas. Então, aqui vai dizer que esse leproso chega e adora Jesus, fazendo essa declaração: Senhor, eu sei que se você quiser, o Senhor pode me purificar. E aí vai dizer um relato muito interessante, que Jesus, estendendo a mão, tocou nele. Jesus aqui tem uma atitude que ninguém ali faria. O Senhor tocou em um leproso. Naquela época, a lei dizia que aquele que tocasse num leproso também começava a ser considerado uma pessoa imunda, porque era muito propício que ele poderia ter sido contaminado pelaquela lepra. Mas aqui Jesus, que é o dono da cura, dele exalava a cura, ele toca naquele leproso, com um ato de misericórdia e amor, e vai declarar assim: eu quero sim, fique limpo, Aí vai dizer que no mesmo instante, imediatamente, o que estava em Jesus passou para o leproso, e não o que estava do leproso passou a Jesus. É assim nas nossas vidas. Quando Jesus nos toca, o que está nele é trazido para nós. Não os nossos pecados contaminam ele, mas ele traz a purificação, a transformação, uma mudança de vida para nossas vidas. Ele até nos dias de hoje, ele nos purifica das nossas lepras, dos nossos pecados, trazendo uma reflexão espiritual. Aí aqui ele vai dar orientação. Agora, você vai, não conta para ninguém, se apresente ao sacerdote, ofereça a oferta. Ele está dizendo assim: para que sirva de testemunho ao povo, vai e siga toda a ordenança da lei, cumpra o que precisa ser cumprido, para que assim você possa ser restabelecida a sua vida diante da sociedade. Agora, no versículo 5 vai dizer: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião, o que era um centurião naquela época? Era um comandante militar, era um oficial do exército romano, Então ele vai dizer assim: se aproximou dele implorando. Então ele está implorando a Jesus. Ele estava numa situação em que ele estava praticamente desesperado, precisando de um socorro. Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente.
Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito a autoridades e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vá, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como essa. Digo a você que muitos virão do Oriente, do Ocidente, tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu, mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Então Jesus disse ao centurião: vá e seja feito conforme você crê. Naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Aqui vai dizer que esse oficial, né, um homem, um comandante militar reconhecido de uma posição alta naquela época, vai até Jesus buscando um socorro. Eu entendo que nessa passagem que as nossas posições, o nosso dinheiro, o nosso reconhecimento não é o suficiente. Tem momentos na nossa vida que só Jesus é o socorro que a gente precisa. Então, naquele momento, ele vai até Jesus, ele rompe várias barreiras, né? Naquela sociedade, naquele momento que muitos não falavam assim, não, eu vou atrás desse Messias, desse novo movimento que surgiu, esse homem que está aparecendo com um novo método de ensino, mas ele reconheceu que de Jesus realmente havia virtude, que Jesus, os sinais e maravilhas acompanhavam o ministério de Jesus. Então ele tinha na casa dele um homem, né, um dos seus servos doente. Quando um comandante militar, provavelmente ele teria ali uns 100 homens que obedeciam às suas ordens, né? Uma tropa ali onde ele liderava. E provavelmente um dos seus homens ficou doente, provavelmente alguém que ele tinha, né, um carinho específico, então ele vai até Jesus buscando essa cura. E Jesus prontamente, assim como ele é nos dias de hoje, a gente vai até ele está pronto a nos ajudar, ele vai dizer: eu vou lá curar, né, o seu servo. Aí ele fala assim: não, Senhor, eu não sou nem digno, eu sou um homem pecador, não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas eu sou homem de ordens, né, os meus oficiais ali, os meus homens obedecem a minha ordem, eu sei que assim também é no teu ministério, basta uma palavra do Senhor e eu sei que o meu servo será curado. Olha que fé! Ele falou apenas uma palavra do Senhor, eu sei que existem ali, né, no mundo espiritual aqueles que obedecem às ordens e assim ele será curado. Então, aqui a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor também se admira daquela fé. Ele vai dizer: nem Israel, né, que é o povo ali judeu, que já conhece a lei, que sabia que viria o Messias, que estão vivendo ali, né, desse maravilhar de ver o manifestar da glória do Senhor. Nem lá em Israel eu vi tamanha fé. Aí então ele admira a fé dele e fala: seja feito como você crê, né? E assim vai dizer que naquela mesma hora o servo foi curado. Então eu queria que nessa manhã te fazer uma reflexão: como está a sua fé? A palavra do Senhor fala que a fé ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor. A sua fé todos os dias que você tem feito a leitura, pode ser que você está me acompanhando aqui nos vídeos, a sua fé está sendo assim trabalhada, edificada. Então que possamos firmar a fé naquilo que traz edificação, né? Que é na meditação da palavra do Senhor, para que a gente possa ter fé como essas, de saber que uma palavra do Senhor tudo pode mudar na nossa vida. Tem um hino que eu gosto muito, né? Um louvor que vai dizer: Senhor, com apenas um toque de suas mãos, tudo pode mudar. Só da presença do Senhor, do poder da sua palavra, de um toque, tudo pode ser transformado. Vamos dar a sequência que a gente vai ver isso a respeito da autoridade dele diante de acalmar uma tempestade, lá no versículo 23. Mas vamos seguir aqui na sequência o capítulo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-los. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e recarregou as nossas doenças. Versículo 18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então aproximou-se dele um escriba. O que é um escriba? Naquela época era um professor da lei, era um mestre, né, que tinha ali como um ministério ensinar, era realmente um professor que ministrava, que ensinava, que explicava para o povo a respeito da lei daquela época, né, que era a palavra daquela época. E esse escriba, né, disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for.
Mas Jesus lhe respondeu: olha, as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: siga-me e deixe que os mortos sepultem seus mortos. Aqui eu quero fazer, né, uma divisão. Primeiro aqui está falando do quanto o Senhor, ele ministrava cura. Vai dizer que ele chega ali, né, na casa de um dos seus discípulos, que é Pedro, e chegando ali ele contemplou a sogra de Pedro, doente, enferma, de cama. Então a palavra do Senhor vai dizer que Jesus tocou na mão dela e logo a febre a deixou. Olha como as enfermidades são sujeitas à ordem e à presença de Jesus. Ao tocar na mão dela, a febre teve que abandonar aquele corpo, nela a vida, né, a saúde foi restaurada. E eu acho interessante que a frase seguinte vai dizer: e ela se levantou e passou a servi-lo. Que esse sentimento esteja sobre a nossa vida. Quando o Senhor estende a mão e toca nas nossas vidas, gerando então assim uma cura, seja física ou seja espiritual, uma transformação dentro dos nossos lares, que nós tenhamos essa disposição imediata em levantar e servir ao Senhor. Nós possamos servir o Senhor de muitas maneiras, servindo na obra de Deus, ali no ministrar dos trabalhos ali na igreja, servir ao Senhor em ajudar o próximo, porque a palavra do Senhor vai dizer que naquele dia ele vai dizer: aquele que fez por um necessitado, aquele que estendeu a mão e ajudou, ali naquele momento aquela pessoa estava me servindo, e tendo esse olhar atento à necessidade do próximo, e se dedicar: Senhor, o Senhor fez isso por mim, o Senhor me transformou, o Senhor me encontrou, mudou minha vida. Que a gente faça essa oração. O que o Senhor deseja de mim? O que o Senhor quer que eu faça aqui nessa terra para cumprir o ministério que o Senhor tem na minha vida? Que a gente tenha essa disposição, né, de imediato, após o Senhor transformar a nossa vida, estar à disposição para que a gente possa servir à vontade dele. Depois vai dizer, né, que ele, onde ele passava, ele expulsava demônios, os espíritos estavam sujeitos à sua ordem, né? Ele chegava, repreendia os demônios e eles deixavam as pessoas agora em sua sã consciência. Aí ele vai dizer que isso cumpria, né, a profecia de Isaías, quando ele vai dizer, né, que ele tomou as nossas enfermidades, carregou as nossas doenças, o sacrifício de Jesus ali na cruz. Aqui era uma profecia que foi falada por Isaías, e que mais lá na frente a gente vai ver que Jesus naquela cruz, né, que ele morreu, ele realmente levou com ele as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas dificuldades, tudo isso ele pagou um alto preço de cruz. Depois aqui vai falar, né, que aproximou dele esse escriba, esse professor, né, ele ministrava a palavra, ele ensinava, então ele vê em Jesus o cumprimento dessa palavra e ele mostra para ele: Senhor, eu quero te seguir. E o Senhor deixa bem claro que aquele que quer seguir a ele não é sinônimo de conforto nessa terra. Ele vai falar: ó, os animais, eles têm para onde voltar no final da tarde, eles têm seus lares. Aí ele vai falar assim: mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele está falando assim: o meu reino, aqueles que se dispõem a me seguir, eu não estou oferecendo um conforto terreno. Às vezes nós não vamos ter confortos aqui na terra, de ter um lugar certinho para voltar, ainda mais naquela época em que Jesus estava cumprindo o ministério. Cada dia, cada noite ele estava num lugar, ele estava ensinando, ele ia lá no meio onde estavam os doentes, onde ninguém queria ir, ia lá no meio onde estava até mesmo pessoas vivendo uma vida de prostituição, onde as pessoas queriam distância, era ali que ele queria ir. Ele vai dizer: eu não vim para os que estavam sãos, né? Eu vim para os doentes. Então ele está querendo dizer assim: não me siga na intenção de que, achando que muitas vezes a vida vai facilitar em você e que você vai ter benefícios aqui na terra. Não. Mas aquele que me busca, que me serve, que esteja atento, que precisa estar sensível a cumprir o meu propósito na sua vida, mesmo que a sua segurança terrena, né, esteja aí sendo ameaçada. Porque a palavra do Senhor fala que aquele que faz a vontade do Senhor, ele terá uma recompensa no céu. Não tô falando, eu creio que sim, que não tô querendo dizer que a sua vida inteira o Senhor não vai te abençoar aqui na terra. Ele vai dizer que ele veio para dar vida e vida em abundância. Ele irá cuidar das nossas necessidades, vai nos abençoar aqui na terra, mas a maior intenção do Senhor é que nós tenhamos uma recompensa no céu, né? A vida espiritual aqui na terra, seguindo a vontade do Senhor, e um descanso eterno, né, de gozo, de glória lá no céu, né? Aí depois ele vai dizer que o outro discípulo vai dizer para o Senhor: Senhor, né, eu também quero ir, né, mas me deixa primeiro sepultar o meu pai. Eu lembro que por muitas vezes eu lia esse versículo e falava assim: nossa, o Senhor Jesus não deixou que o discípulo fosse lá, né, enterrar o pai dele. Mas quando a gente vai estudar esse versículo,
O pai desse discípulo não estava morto nesse momento, porque senão o discípulo não estaria aqui conversando com Jesus, ele estaria lá em todo o ritual de sepultamento ali do pai. Aqui, quando o discípulo vai apresentar para Jesus essa situação, ele está querendo dizer assim: Senhor, eu quero te seguir, mas espere primeiro que meu pai venha morrer, porque eu termine de cuidar dele, ou até mesmo interessado na herança que esse pai deixaria para ele, querendo dizer assim, espera a minha vida estar estabilizada, eu ter condições de manter o meu ministério, então aí eu vou e te sigo. O estudioso acredita que aqui ele está apresentando para Jesus condições para que ele possa seguir Jesus. É aquelas pessoas que nos dias de hoje falam assim, não, deixa eu aproveitar primeiro a minha vida, quando eu tiver aproveitado o que eu tenho que aproveitar, e aí eu vou para a igreja, aí eu vou seguir Jesus. Não, eu até aceitaria esse cargo, né, de liderança, mas primeiro deixa eu ter um trabalho que eu ganhe bem, que eu consiga patrocinar o meu ministério. É nesse sentido, é colocando condições para aceitar o chamado de Jesus. Por isso que Jesus é bem firme em declarar, né? Ele vai falar assim, deixe que os mortos sepultem os mortos. Ele está querendo dizer assim, essa sua preocupação, deixe que o curso da vida, ela vai se dar no momento certo, as coisas vão acontecer, mas aquele que vir após mim, aquele que quer me seguir, não tem que estar preocupado com o que vai acontecer e ter uma firmeza, tem que confiar em mim. Então eu quero te fazer uma pergunta, o que está faltando na sua vida para que você verdadeiramente se entregue com integridade, de uma maneira inteira ao Senhor, confiando de que Ele vai cuidar? Larga tudo que está te impedindo de realmente estar numa vida totalmente devotada ao Senhor, dedicada ao Senhor. Confia no Senhor, deixa que as coisas vão acontecer no tempo certo. Larga e vai seguir a Deus. Tudo aquilo que eu tô falando, larga tudo aquilo que te impede de ter uma plena comunhão, né, com o Senhor. Agora aqui no versículo 23 vai dizer: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiam. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês estão tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha que linda essa passagem. Jesus entra num barco com seus discípulos, né? E vai dizer que uma grande tempestade se arma naquele mar, né? Naquele momento. E as ondas, né? Começam a se enfurecer. E eles com medo de morrer. Aí eu imagino eles ali naquela agitação. O que nós vamos fazer? De repente, cadê Jesus? Jesus está dormindo. Eu acho tão interessante esse contraste. O mesmo mar que trazia para os discípulos o desespero era um mar que servia de berço para Jesus, que servia de um lugar tranquilo ao qual ele repousava e descansava, né, o seu corpo físico. Tem ondas nessa vida, tem tempestade nessa vida que tem tirado a nossa paz, que o Senhor está olhando ali e o que ele vai falar para mim e para você é o que ele falou para os discípulos, né? Quando os discípulos acordam, né? Em outra tradução vai dizer assim que o Senhor não se dá que perecemos, o Senhor não se importa que nós podemos morrer em cima desse mar. Aí Jesus vai falar assim: por que vocês estão tão inquietos? Por que vocês estão tão medrosos? Homens de pequena fé. Nossa, essa expressão de Jesus me traz um impacto muito grande. Quantas vezes na nossa vida, diante da nossa fadiga, do nosso medo, do nosso desespero, o Senhor deve olhar para nós e falar assim: nossa, meu filho, quão pequena é a sua fé. Eu imagino o Senhor falando assim: quando foi que eu te decepcionei? Quando foi que eu te deixei sozinho? Quando foi que eu te deixei acreditar que eu não estava no meio dessa situação, que eu perdi o controle? O Senhor não perde o controle, o Senhor sabe de tudo que Ele está fazendo. Se Ele entrou naquele barco, né, pediu que os discípulos entrassem e foi para o mar, é porque tudo estava sob a autoridade e o controle dEle. Tanto, né, que Ele vai e dá uma ordem, né, repreende o vento e tudo fica tranquilo e tudo se acalma. E aí eles ficam maravilhados: nossa, quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Que nesse dia de hoje nós possamos falar: Senhor, o Senhor é a autoridade sobre todas as coisas da nossa vida. Tudo te obedece, não só a natureza. Ele acalma o vento, ele acalma o mar, ele acalma também até o inimigo sobre as nossas vidas.
Até os inimigos se sujeitam, Satanás escuta o nome do Senhor e ele treme, eles pedem ordem ao Senhor, o inimigo obedece às ordens do Senhor. Onde ele chega, eles tinham que sair daquelas vidas, né? Porque o Senhor é a autoridade maior. Tanto que no finalzinho desse capítulo, nós vamos encerrar, nós temos uma ilustração do quanto Satanás respeita a ordem de Jesus. Olha aqui, versículo 28. Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho, e eis que gritaram: "O que você quer conosco, filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo?" Ora, uma grande manada de porcos estavam pastando não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência. Eles pediram a Jesus, eles pediram permissão para Jesus, porque ali quem mandava e desmandava, a ordem ali maior é de Jesus. Aí ele vai dizer: "Se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos." E Jesus disse: "Pois vão." Então, se o Senhor naquele momento falasse não vão, eles não tinham autoridade, autonomia para fazer nada. Satanás não passa de vamos dizer, de um servo de Jesus, no sentido de receber ordens. Se o Senhor Jesus, né, se Deus fala assim, vai, vai. Se ele fala não vai, não vai. Isso traz um acalento para nossas vidas. O inimigo só pode tocar áreas da nossa vida até onde o Senhor permite. Então, não fique o tempo todo fazendo, nossa, porque o inimigo está fazendo isso, nossa, que tudo é o inimigo, nossa, eu não aguento tanto que o inimigo não me deixa. Não, o Senhor Jesus é quem dá permissão, o Senhor é quem está sobre o controle da tua vida, ele só vai até onde Deus permite. Então, aqui ele vai dizer aqui na sequência, né? E eles saindo, entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeira abaixo, para dentro do mar, e morreram nas águas. Os que tratavam dos porcos ali, né, que viram aquela situação, fugiram e, chegando à cidade, anunciaram todas essas coisas e o que tinha acontecido com os endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. Aqui a gente fala, nossa, de certo ouviu falar do milagre que expulsou o demônio e foi até Jesus. Não, irmão, olha que tristeza. E ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles. Nossa, essa parte aqui é lamentável. Jesus entra na cidade de Gadara, vai de encontro a ele 2 endemoniados que provavelmente a cidade inteira conhecia, que era, vamos dizer assim, 2 perturbadores daquela cidade, que diz que eles eram tão furiosos, eles eram tão atormentados que ninguém passava naquele caminho onde eles estavam. O povo tinha medo deles. Aí, de repente, Jesus vai ao encontro deles, os demônios que estão na vida daqueles homens se sujeitam a Jesus, vai dizer assim, o que foi, filho de Deus? Porque o diabo reconhece, né, o filho de Deus, Jesus, naquele momento. Você veio nos atormentar antes do tempo, né? Mas onde foi a parte que eu falei, mas se você vai nos expulsar, então nos permita entrar nesses porcos, o Senhor permitiu. Aí, então, eles pulam de um despenhadeiro, caem na água lá embaixo e morrem. E aí, aqueles que cuidavam dos porcos ali, viram e eles provavelmente ficaram furiosos, porque eles chegaram na cidade, contaram tudo que aconteceu, disseram assim, nossa, aí os porcos caiu lá e nós perdemos o porco, olha que prejuízo, né? Acredito que tenha sido essas falas. Aí o povo da cidade vai dizer com as minhas palavras, se irou e foi até Jesus, e ao vê-lo pediram com insistência, eles insistiram que Jesus se retirasse da terra deles. Olha aqui, que eu quero finalizar com essa reflexão. Eles poderiam ter tomado 2 caminhos. O que eles tomaram, em observar só os prejuízos que eles tiveram, né, financeiro, que era a perca daqueles porcos, ou quem dera, se eles tivessem falado assim, nossa, quem é esse homem que em pouco tempo que ele entrou na nossa cidade, ele já libertou 2 endemoniados e tornou eles a consciência sã para viver uma vida digna na sociedade. Imagina os benefícios que esse homem pode trazer para nós. Olha, nós escutamos que o demônio que estava na vida daqueles homens se sujeitaram a ele. Quem é esse que traz ordem sobre Satanás? Quem é esse que traz autoridade, que cura, que transforma? Mas infelizmente não foi isso que eles olharam. Que a gente possa encerrar esse vídeo, né, de hoje pensando como nós temos interpretado a ação de Jesus sobre a nossa vida. Nós somos como essa multidão que quando ele toca em áreas que a gente não esperava,
que às vezes pode trazer até algum prejuízo para a nossa vida, porque o Senhor tem momentos que Ele age e Ele toca em alguns lugares para tratar o nosso caráter, mas nós sabemos que o Senhor sabe o que Ele está fazendo quando Ele fecha uma porta, ou quando Ele permite até mesmo alguma enfermidade, quando Ele permite que alguma coisa assole a nossa vida, mas depois da provação vem a recompensa, depois daquela luta, daquela dificuldade, o Senhor vem ao nosso favor e Ele assim transforma o nosso caráter, porque nós somos sensíveis quanto ao sofrimento. Se você quer ver uma pessoa orar com sinceridade, é quando ela está nos dias difíceis. Às vezes, nos dias de bonança, nos dias alegres, a gente nem lembra de fazer uma oração ao Senhor. Está tão ocupado usufruindo das bênçãos que a gente até se esquece do abençoador. Mas nos dias difíceis, a gente para, a gente se rende aos pés dele, a gente pede misericórdia. Então, tem hora que o Senhor, é dessa maneira que ele intervém na nossa vida. Você acha mesmo que Jesus ia deixar aquele povo no prejuízo? Se aquele povo acolhe Jesus, se aquele povo recebe Jesus com graça, abraça no sentido espiritual, falando assim, traz Jesus para perto, o Senhor teria abençoado aquele povo. Mas ali naquele momento o povo insistiu, a gente quer que você saia da nossa cidade. Não reconheceu que Jesus era a luz para o meio da escuridão que aquele povo vivia. E Jesus, que eu gosto muito de falar assim, que Jesus que é educado, que ele é assim como um homem, vamos trazer uma comparação, né? Assim como aquele homem respeitador, que ele não chega entrando e sem pedir permissão, não, ele quer ser aceito, ele quer ser convidado a morar na nossa cidade, na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, e onde ele não é bem-vindo, ele simplesmente não fica. Não é assim que ele nós vamos ver nos evangelhos que uma hora ele vai ensinar os discípulos. Se você chegar numa cidade para ensinar e o povo não te recebe, chacoalha a poeira ali e vai embora. Por quê? Porque a graça, o amor de Jesus Cristo, o evangelho, a palavra do Senhor é para ser recebido e não para ser forçado. Diferente de Satanás, que a palavra do Senhor vai dizer que ele vem para matar, roubar e destruir, e ele não pede permissão. Ele vai entrando e se a gente não tiver a sabedoria de buscar do Senhor discernimento, e ele destrói o nosso lar, destrói a nossa família, ele nos enche de orgulho humano, ele enche a gente das nossas razões e assim ele toma conta. Diferente de Jesus. Então que nessa manhã de hoje a gente possa pedir ao Senhor através dessa oração: Senhor, entra em mim e faz morada, cumpre em mim o teu querer, assim como o Senhor fazia sinais e maravilhas na vida do povo naquela época, que não seja diferente na minha vida e na minha família. Seja bem-vindo, né? Acalma as tempestades da minha vida, entra, repreende as enfermidades. Nós estamos passando por uma situação difícil, as enfermidades têm assolado cada vez com mais intensidade. Faça essa oração sobre a sua família: Senhor, cure os meus, né? Seja com a mesma presença que o Senhor entrava nas cidades e fazia todo o impacto, as autoridades malignas obedeciam a tua autoridade, tu era a voz maior, que o Senhor seja a voz maior sobre o meu lar. E que assim a gente possa fazer essa oração nesta manhã. Senhor meu Pai, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico por esses minutinhos aqui meditando em tua palavra. Que a tua palavra venha sobre o nosso coração, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, trazendo essa transformação. Esse é o Evangelho, é a proclamação das boas novas, dessa novidade de vida que alcança os nossos lares, as nossas famílias, gerando graça, paz, alegria para os nossos lares. Nos torna consciente do teu propósito na nossa vida aqui na terra. O Senhor não criou nenhum ser humano em vão. O Senhor tem propósito em cada vida, cada pessoa de uma maneira individual. O Senhor tem um carinho, tem um amor e tem um compromisso, tem um projeto nessa terra. Nos torna conscientes disso, que a gente esteja disposto a largar tudo aquilo que nos impede, a não buscar segurança nas coisas, mas assim no Senhor, confiar que o Senhor está cuidando de tudo. Venha acalmar as tempestades dos nossos dias a dia. Cubra-nos com teu sangue, com a tua graça. Venha nos purificar das nossas lepras, que são os nossos pecados. Venha limpar a nossa mente. Toque em nossas vidas. Apenas um toque das tuas mãos pode ser tudo transformado em nossas vidas, em nossas áreas, Senhor. E que assim a gente possamos te receber de bom grado, com amor, com alegria. Diferente daquela cidade de Gadara, que a gente pode ter prazer em falar: Senhor, entra na nossa cidade, entra no nosso país, entra no nosso mundo, entra no nosso lar. As portas
portas estão abertas. Entre e faz morada. O Senhor é quem manda aqui. Faz o teu querer, porque a tua vontade é a vontade certa, é boa, é agradável. O Senhor sabe o que o Senhor está fazendo, tudo está sob o teu controle. Que seja esse o nosso desejo para o dia de hoje. Abençoa essas pessoas que estão aqui, que o teu Espírito Santo conduza eles aqui para ouvir a tua palavra. Possamos ter essa prática diária de buscar mais e mais de ti e assim crescermos espiritualmente nessa comunhão contigo. Como é gostoso se relacionar contigo, Senhor. Obrigado pelo teu amor e pela tua comunhão e pela tua bondade e a sua misericórdia que se renova a cada manhã. E assim nós te pedimos uma excelente quarta-feira no centro da tua vontade. Amém. Amém. Tenha um bom dia. Deus abençoe.